Boa noite a todos. Queria dar as boas-vindas aí para mais uma edição do nosso Webinar Corte, uma ação aí de educação continuada do Grupo Reagro, de empresas do Grupo Reagro, Ideagri, 3R Labre, Reagro Ensino e Consultoria. E para nós é uma grande satisfação estar contando aí com pessoas de várias regiões do Brasil, da América Latina, gente aí de outros países conosco, mais de 1.000 pessoas online. Para nós é motivo de muita alegria, ok? Então, nós vamos dar início aí à nossa palestra hoje com o professor Thiago Bernardes, mas antes disso eu gostaria de agradecer aos parceiros, sem eles aí não seria possível a realização desse evento, agradecer aí a estreia, né, primeiro evento aí com a Nova Futura e a MAN Investimentos, empresas aí co-irmãs que trabalham nas áreas de investimento, fundos de investimento, mercado futuro, e para quem quer resguardar preços numa época de incerteza como essa, eles também trabalham aí com oportunidades de hedge para produtos do agronegócio, ok? Para quem tiver interesse em mais informações, é só entrar no site MAM, com M-A-M de Maria, maninvestimentos.com.br, ok? Nosso amigo Alexandre vai estar lá pronto para atender vocês. O nosso outro parceiro, a Biogênesis Bagó, líder aí nacional na área de sanidade animal, linha reprodutiva, também um grande parceiro dos eventos do Reagro, e a Bom Silage, que também é uma empresa líder aí do mercado europeu, chegando no país agora com a linha de inoculantes. Então, você que está buscando aí produtos diferenciados para usar em alimentos conservados, silagens, pré-secados, grão úmido, enfim, está aí a oportunidade de conhecer os produtos da Bom Silage, ok? Pessoal, então nós vamos dar início ao momento aí com o professor Thiago, que é professor do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras, professor dos nossos cursos, e para nós é uma grande satisfação. Hoje ele vai falar sobre silagens de espiga, grão úmidos e grãos reconstituídos para gado de corte. Então, Thiago, eu queria passar a palavra para você. Mais uma vez, seja bem-vindo e bom evento a todos. Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. O pessoal da Reagro, o pessoal da 3R, prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse tema, né? Nós vamos discutir um pouquinho sobre silagem de grãos para bovinos de corte em terminação. E eu estava com um problema aqui para conexão, não sei se esse é um problema de onde eu estou ou se esse é um problema do sistema. A gente vai tentar fazer aqui da melhor forma possível. Vamos ver se a gente consegue finalizar a nossa apresentação hoje, ok? O roteiro que nós iremos seguir, nós discutiremos sobre 5 pontos considerados como principais. Primeiro, nós vamos descrever quais são as silagens de grãos que nós estamos nos referindo, conceituar um pouco sobre cada uma delas. Depois nós vamos falar em que situação que se encontra as silagens de grãos nos confinamentos brasileiros. E depois a gente vai discutir sobre por que nós passamos a usar esse tipo de alimento nos confinamentos. E o penúltimo tópico, que vai ser o tópico mais longo, onde nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo, a gente vai discutir qual das 3 silagens eu escolho para o meu confinamento, baseado em critérios nutricionais, logísticos, econômicos. E depois, por fim, nós vamos encerrar a apresentação discutindo onde a gente não pode errar quando nós optarmos por uma das 3 silagens. Então, conceituando as 3 silagens, eu quero começar com silagem de grãos úmidos de milho, passando da foto do topo da esquerda, quando nós temos aqui uma colhedora de grãos fazendo a colheita dos grãos. Depois, quando o container dessa colhedora ele é todo abastecido, esses grãos são descarregados numa unidade transportadora. Essa unidade transportadora vai levar os grãos de milho até próximo
ao silo onde nós colocaremos o alimento. Esse alimento vai sofrer processamento. E depois, então, nós temos aí a última foto à esquerda embaixo no seu vídeo, mostrando aí o milho já processado e pronto para ser ensilado. Então, essa é a caracterização do que nós vamos chamar aqui de silagem de grãos úmidos. Eu quero dar um destaque aqui que vocês têm que perceber que nós estamos trabalhando aqui agora com colhedora de grãos e não com colhedora de forragem. Eu vou discutir um pouco sobre isso ao longo da apresentação. Quando nós citarmos aqui grãos reidratados, nós estamos falando, obviamente, ou de milho ou de sorgo. Nesse caso aqui, eu estou me referindo ao sorgo, o exemplo que eu estou utilizando. Então, nós estamos vendo aqui um moinho de martelo, um moinho aí com 6 martelos. Quando esse alimento ele é moído, já ocorre, por exemplo, no caso dessa fazenda, a hidratação, né, direto nessa canaleta. E aí o sorgo já hidratado, ele é colocado na caçamba do caminhão, é levado até o silo, é descarregado, é compactado, então depois nós temos a silagem de sorgo reidratado. E por fim, a modalidade mais recente e não nova, que nós temos como opção, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, é o que nós estamos chamando de silagem de espigas. Que aí nós temos, no topo esquerdo da tua tela, você está vendo uma colhedora autopropelida, uma colhedora de forragem, que ela foi, onde foi colocada nela, adaptada nela uma plataforma despigadora, e nós vamos colher, então, o que a gente chama de silagem de espigas, e aí a gente, sem querer, usa o termo que vem do inglês, o que a gente chama de snaplage. Alguns chamam isso de earlage, que tecnicamente está errôneo. Então, todas as vezes que a gente se referir aqui a silagem de espigas ou snaplage, que naturalmente, às vezes, a gente acaba falando adaptando palavras de outras línguas à nossa língua, né? Mesma coisa que agora está na moda a gente falar delivery, né? Quando a gente fala entrega em casa. Mas não estranhe se eu usar aqui, talvez vai ser força do hábito usar o termo snaplage, nós estamos falando de silagem de espigas, que é isso que nós estamos vendo aí na foto. Então, nós vamos moer palha, grão, sabugo. Isso é levado para o silo, descarregado, ensilado, e nós estamos vendo o alimento aqui já processado, ok? Então, daqui para frente, vocês já conseguem entender todas as vezes que eu falar de silagem de grãos, quando eu estou falando de grãos úmidos, reidratados ou silagem de espigas. Bom, muita gente imagina que esses alimentos são novos ou são tecnologias novas. Estou tentando mostrar nesse slide aqui para vocês que o primeiro estudo que foi foi publicado pelo Journal of Animal Science, um jornal americano de ciência animal mais respeitado no mundo até hoje, foi em 1958. E o que os americanos estavam fazendo em 1958, há 60 anos atrás? Justamente comparando milho úmido com milho seco, que é tudo que nós vamos falar na nossa apresentação hoje. Então, na realidade, a gente não tem nada novo, né? Na realidade, a gente vai revisitando os assuntos ao longo do tempo e hoje nós temos tecnologias, obviamente, para poder melhorar os processos, né? Para melhorar a eficiência dos processos, mas a gente não tem nada novo, seja grão úmido, ou seja grão reidratado, ou seja espiga, ok? Passando para a segunda parte da nossa apresentação, esses são dados gentilmente cedidos pelo Rafael Servieri, onde ele me cedeu aqui um N de 30 confinamentos localizados em São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, mostrando que em 2009, 100% desses confinamentos trabalhavam com somente milho, grão seco na dieta dos animais como principal fonte de energia. E quando a gente vê um cenário de 8 anos depois, em 2017, 53% desses confinamentos já estavam trabalhando com alguma silagem de grão e 47% continuava ainda com grão seco. Então, veja como o cenário se modificou num curto espaço de tempo. Um outro dado que nós trabalhamos
no ano de 2018, e nesse ano também, em 2019, esses são dados gerados pelo nosso grupo aqui de pesquisa. Nós temos aqui um N de 83 confinamentos, abrangendo pouco mais, um número maior de estados do que aquele que eu mostrei dos dados do Rafael Servieri, mas aí mostra que os confinamentos estão fazendo silagem de grãos úmidos, espigas, reidratado de milho ou reidratado de sorgo, e aí eu gostaria de mostrar para vocês esse total que se refere a 37%, ou seja, desses 83 confinamentos entrevistados, 37% deles, no ano de 2018, estava utilizando alguma silagem de grão. Ou seja, isso vem mostrando que o cenário vem se modificando, né? Então, nós estamos passando de um cenário de usar somente grão seco para alguma silagem de grão. Bom, então a pergunta, obviamente, que nós fazemos é a seguinte, quando a gente vê um cenário como esse. Por que, então, nós estamos migrando de grão seco para grão ensilado? Obviamente, tem várias vantagens, eu não vou discutir aqui as vantagens do ponto de vista logístico, estocagem, enfim, esse é um assunto que a gente, que nós precisaríamos de mais tempo para poder discutir, mas eu vou discutir aqui a principal vantagem nutricional que essa mudança causa, que é justamente a melhoria da eficiência alimentar. Então, o que acontece? Eu estou mostrando um gráfico aqui de um estudo que foi gerado pelo grupo de Colina, orientado pelo professor Gustavo Rezende Siqueira, em que no eixo Y nós temos aqui quilo de ganho por quilo de matéria seca ingerida, e nós temos 5 tratamentos aí, mostrando milho seco, contra grãos úmidos e contra grãos reidratados. E aí as silagens de grãos úmidos e grãos reidratados, um grupo foi tratado com Buchneri, com Lactobacillus buchneri, e o outro não. Mas nós não vamos discutir o efeito de inoculante agora. O que eu quero que vocês vejam que quando eles alimentaram os animais com milho seco, a eficiência alimentar foi de 0,17, e quando passou-se com silagem, a eficiência média aí foi de 0,215 entre os 4 tratamentos. Por que isso aconteceu? A explicação ela está aqui, né? Nas fezes dos animais. Então, o que acontece? Quando a gente olha, por exemplo, estou usando um exemplo aqui, tá? De fezes de animais que foram alimentados com grãos secos, nós vamos encontrar aí cerca, por exemplo, de 10% de amido. E na direita, de fezes de animais que foram alimentados com silagem de grãos, nós vamos encontrar aí uma concentração bem menor de amido. Então, quando a gente vai nas equações lá do professor Zinn, tem um trabalho dele publicado junto com o professor Owens em 2007, mostra que quando nós vamos calcular a energia líquida de mantenha-se e energia líquida de ganho, para ter energia líquida total, quando nós temos, usando nessa equação, por exemplo, concentração de amido nas fezes, a energia líquida total ela acaba sendo superior para quando a gente usa um alimento baseado em silagem de grãos frente aos grãos secos. E por que isso acontece? Porque quando o grão é ensilado, aquela matriz hidrofóbica, proteica, que recobre os grânulos de amido, ela vai ser quebrada, praticamente consumida durante a fermentação da silagem, durante o tempo que ela ficar estocada, e quando o animal a ingere, muda o sítio de digestão do amido, trazendo mais amido para ser digerido no rumen, e obviamente menos amido sendo levado para o intestino, e obviamente o animal tem uma eficiência de uso do amido muito maior, quando a gente está ofertando a ele silagem de grãos. E obviamente ele vai se alimentar com um ingrediente com uma concentração energética maior, e aí, obviamente, ele reduz consumo e mantém ou aumenta ganho. E por que isso é importante para um confinamento? Por que mexer em eficiência alimentar no confinamento? Porque, atualmente, o preço do bezerro
e o milho utilizado na dieta desses animais são os dois ingredientes que mais o custo da arroba produzida. Então, quando a gente olha esses dados, por exemplo, cedidos gentilmente aqui pelo pessoal da NutriBif, milho em 2017, 2018, nos confinamentos que eles atendem, representou entre 54% a 61% do custo. E segundo o cálculo que eles têm nos confinamentos comerciais, a cada R$1 de aumento na saca do milho, tem um impacto de R$1,60 a cada 15 quilos de carcaça produzida. Então, se a gente quer reduzir o custo da arroba produzida, nós temos que trabalhar mexendo em eficiência alimentar dos animais. Uma maneira de se fazer isso é justamente ensilando os grãos, ou usando grão úmido, ou reidratando, ou fazendo a silagem de espigas. Então, esses são os motivos pelos quais nós discutimos até agora, que os americanos, já em 1958, e agora nós, nos últimos 10, 15 anos, aí, estamos trabalhando de uma forma mais intensa com silagem de grãos nesses confinamentos, ao invés de trabalhar somente com grão seco. Bom, então, para a gente esquentar um pouquinho mais o caldo, vamos entrar propriamente naquilo que eu imagino que quem está conectado gostaria de ouvir hoje, né? Já que eu tenho 3 opções, qual eu escolho, né? Afinal de contas, se nós temos opções, nós temos chances de escolha. Então, o que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar competência agrícola, eu tenho que analisar logística, eu tenho que analisar preço de grão, eu tenho que analisar treinamento da minha mão de obra e eu tenho que analisar também aspectos nutricionais. Então, quando nós juntamos todos esses fatores, nós temos que tomar uma decisão de qual tipo de alimento que nós vamos utilizar, então, no confinamento. E, para isso, eu vou fazer um sistema de comparação. Vou iniciar comparando grãos úmidos versus grãos reidratados. Então, repetindo aquele estudo que eu citei, feito pelo professor Gustavo Siqueira, lá em Colina, em 2016, essa tese ela foi concluída e eles estudaram os seguintes tratamentos: milho seco, grãos úmidos, tratado ou não com Lactobacillus buchneri, e grãos reidratados, tratado ou não com Lactobacillus buchneri. Eu não vou aqui colocar tabelas e gráficos desses estudos, porque eles avaliaram fermentação das silagens e pós-abertura, analisaram o metabolismo e analisaram o desempenho dos animais e característica de carcaça. Eu gostaria de ir logo nas conclusões, né? O que foi concluído? É que não houve diferença entre grãos úmidos e grãos reconstituídos. Então, essa é uma resposta muito importante para nós que trabalhamos na cadeia da carne, porque até esse estudo ser concluído, nas nossas condições de grãos, geralmente com característica de endosperma duro, de textura dura, a gente não tinha ainda, para gado de corte, esse tipo de comparação. Então, esse estudo veio provar que quando a gente faz a opção do ponto de vista nutricional entre grão úmido e grão reconstituído, não houve diferença. E esse estudo mostrou aquilo que outros estudos já tinham provado, principalmente aqueles que trabalham com grãos mais duros, de que silagem melhora a eficiência alimentar frente aos grãos secos, que foi aquilo que a gente discutiu há poucos slides atrás. Então, quando a gente faz essa comparação, né, uma vez que grãos úmidos e grãos reidratados são similares em termos nutricionais, quais são os critérios que eu uso para poder definir? Então, a área disponível é um deles. Por quê? Porque para grão úmido, você vai precisar de área. Para plantio, você vai ser o agricultor. E se você for usar grão reidratado, esse grão, possivelmente, ele vai vir de fora. Então, você não vai precisar de área disponível. Então, você tem que fazer essa pergunta. Eu tenho área disponível suficiente para poder alimentar os meus animais?
ao longo de 1 giro, 2 giros, 100 dias, 200 dias de confinamento, ou até 365 dias, que nós temos planta trabalhando aí o ano inteiro. Segundo ponto, se eu for trabalhar com grãos úmidos, eu tenho competência agrícola. O que eu estou falando em competência agrícola? Ou seja, eu sei plantar milho, eu sei cuidar da lavoura, eu sei tratos culturais, eu sei lá no final ter uma lavoura com alta produtividade. E depois nós vamos caminhar, né, na sequência de um raciocínio lógico, maquinários e logística, né? O que fica mais fácil para mim? Então, esses são os critérios que a gente vai ter que reunir, né? Obviamente associado com o gosto de grãos, dependendo da região onde você está, que vai definir o uso ou de um ou de outro, uma vez que nutricionalmente eles são semelhantes. A outra comparação agora que eu gostaria de fazer, nós comparamos grão úmido com grãos reconstituídos, seria grãos úmidos com espigas, né? E para gado de corte, no meu ponto de vista, fica claro que nesse caso, a opção por espigas vai ser na maioria dos casos. Por quê? Porque para ambos os casos, nós teremos que ter competência agrícola. Então, tanto faz ou grão úmido ou espiga, nós vamos ter que ser bom em produzir lavoura de milho. Em relação à área disponível, né, que pode ser um ponto de estrangulamento para o confinador, espigas têm produção superior, de 15% a 20% superior. Por quê? Porque, além dos grãos que nós estamos colhendo, que a gente vai colher basicamente no mesmo ponto, nós estamos levando para dentro do silo palha e sabugo. Então, a produtividade ela é incrementada entre 15% a 20%. Então, isso significa que eu consigo otimizar a área onde eu vou produzir. Quando a gente olha para a janela de corte, que pode, em alguns casos, ser empecilho, principalmente naqueles que estão alugando o serviço, trabalhando com o serviço terceirizado, dependendo do terceirizador chegar para fazer a colheita, espigas têm janela de corte mais longa. Por quê? Porque o sabugo, ele é o componente mais úmido dos 3 componentes no momento em que nós estamos colhendo, e ele consegue, então, sustentar essa umidade, sustentar essa janela de corte para a gente. Então, enquanto grãos úmidos teria janela de corte entre 4 a 5 dias, a gente pode trabalhar com janela de corte entre 8, às vezes até 12 dias, dependendo da região, do tipo de híbrido que nós estamos trabalhando, quando nós estamos usando, quando a gente está produzindo silagem de espigas. Quando a gente olha para maquinário, para grãos úmidos, nós vamos precisar de colhedora de grãos, e às vezes nem todo confinador vai ter uma colhedora de grãos, né? Agora, a maioria dos confinadores pode ter a sua própria colhedora autopropelida ou uma colhedora autopropelida em que a gente possa fazer a contratação do serviço, né? Então, aqui eu também vejo mais uma vantagem. E em termos de logística, o grão úmido, igual eu mostrei, nós vamos ter que trabalhar com todas aquelas operações. E silagem de espiga a gente faz em silagem direta. Ou seja, aquele convencional que todo mundo está acostumado, por exemplo, a fazer com planta inteira de milho, né? Então, quando a gente reúne todos esses aspectos, esses 5 aspectos aqui que eu pontuei, eu acho que na maioria das situações, para essa comparação aqui, silagem de espigas vai vencer silagem de grãos úmidos. Bom, e quando a gente faz a comparação grãos reidratados versus espigas, aí eu até coloquei no topo do slide aí, exige decisão. Por que exige decisão? Porque é o seguinte, para espigas, nós vamos ter que ter competência agrícola. Então, nós vamos ter que ser um bom agricultor. Para espigas, nós vamos precisar de área disponível. Então, estou fazendo um cálculozinho aqui com vocês, que não necessariamente no seu confinamento vai ser assim, mas, por exemplo, se você trabalhar com uma produtividade de 11 toneladas de matéria seca de espiga por hectare, e aí eu coloquei uma produtividade, vamos dizer assim, de média para baixa. Na sua dieta, você inserir 6,5 kg de matéria seca por dia, e durante 100 dias de confinamento, você precisaria aí de cerca de 60 hectares para cada 1.000 bois que você está
Então, você tem que fazer essa pergunta, né? Eu tenho área disponível, eu vou conseguir produzir com competência? E depois você precisa pensar novamente em maquinários e logística, porque grão reidratado você vai precisar de moinho com grande capacidade, você vai precisar de um sistema de fornecimento de água para fornecer aí entre 350 a 400 litros de água para cada tonelada ensilada, ou seja, é muita água que você vai usar no sistema, né? Então, é um sistema, obviamente, mais lento. Então, esses pontos do logístico, né? A gente tem que tá atento no momento dessa decisão. Por isso que eu coloquei no slide aqui que exige decisão, ok? Então, para a gente se aprofundar um pouquinho mais em que a gente pode escolher, no ano passado nós fizemos um experimento aqui, nós rodamos um confinamento para justamente tentar comparar qual é o potencial que a silagem de espigas tem às outras fontes de energia. E por que nós rodamos isso? Porque como a silagem de espigas é a tecnologia mais recente, não nova, tá? Lembrando que eu falei que não tem nada de novo, tudo já foi feito há mais de 60 anos atrás, mas mais recente para a gente. E como a gente enxerga que é um alimento que já vem com muita energia associado com fibra, e isso pode melhorar a logística de alimentação para um confinador, a gente resolveu apostar nesse tipo de experimento. E o experimento teve como hipótese, né, que a silagem de espiga ela poderia substituir silagem de grãos reidratados ou grãos úmidos em dieta de terminação. O modelo que nós usamos aqui foi silagem de grãos reidratados, mas lembrando que aquele estudo feito lá em Colina mostrou que a comparação entre reidratado e do ponto de vista nutricional não tem. Então, quando nós estamos comparando com um, nós estamos comparando com o outro. Então, o tratamento controle que nós inserimos aqui na dieta de bois Nelore, basicamente a fonte de energia e fibra que esses animais tinham era silagem de milho, grãos reidratados e grãos secos. E nós usamos aquela recomendação da Universidade do Nebraska, trabalhando com 70% de amido proveniente de alta degradação, ou seja, 70% de amido vindo da silagem e 30% vindo do amido do grão seco. Então, essa é uma dieta, vamos dizer assim, que os confinamentos que estão mudando para silagem de grãos, a maioria tem adotado esse tipo de dieta. A segunda dieta que nós testamos foi a associação, como fonte de energia e fibra, de silagem de espigas com grãos secos, usando também a recomendação 70-30. E, por fim, o que nós chamamos aqui de SNAP2, 100% do que os animais comiam de fibra e energia era silagem de espigas. Esse terceiro tratamento aqui, esse SNAP2, veio justamente para a gente testar até onde silagem de espigas poderia ir na dieta dos animais. Uma vez que antes de desenvolver esse estudo, nós conversamos com vários nutricionistas que atendem confinamentos comerciais e 100% deles nos falaram que eles gostariam de ver até onde a silagem de espiga poderia ir na dieta dos bois. Então, quando a gente vê a composição química das dietas experimentais, eu gostaria de fazer aqui, principalmente para você que é nutricionista, que é formulador, algumas observações. Nós trabalhamos aí com uma média aí de 14,3, vamos colocar na média dos 3 tratamentos de proteína bruta, e um ponto-chave que nós estamos colocando aí é que 65% dessa proteína é PDR. E por que isso é importante? Porque outros estudos já mostraram, estudos americanos, brasileiros mostraram que quando nós estamos trabalhando com amido de alta degradação, né, amido que sofreu algum tipo de processamento, nesse caso aqui nós estamos discutindo a silagem, o dreno de amônia no ambiente ruminal é muito alto, porque você aumenta o sítio de digestão do amido, então você traz mais amido para dentro do rumen. Então, os micro-organismos ruminais, né, eles requerem mais fonte nitrogenada, então você precisa ficar atento a isso na formulação. E depois essas silagens, elas tinham aí entre 20% a 23% de FDN, silagens com 51% de amido,
como eu falei no slide anterior, os dois primeiros tratamentos, o controle, o SNAP, tinha 70% de amido de alta degradação e o SNAP 2, que era silagem de espigas pura com 100% de amido de alta degradação, e uma relação aí amido-PDR numa média aí de 5,5, justamente reforçando aquilo que eu falei, que o amido vai se degradar muito rápido, então nós precisamos ter fonte nitrogenada para o micro-organismo crescer. Ok? Bom, o que nós obtivemos? E aí eu gostaria que vocês tivessem bastante cuidado, que nós estamos apenas com resultados preliminares, que além do confinamento, nós rodamos também um metabolismo com bois canulados no rumen, para poder entender o que estava se passando no metabolismo desses animais. Então, por enquanto que nós temos aqui, que a gente pode divulgar para vocês, é apenas esses resultados aqui, mas que já são resultados bastante promissores, principalmente aqueles que estão começando a apostar em silagem de espigas, é que quando a gente olha aqui, por exemplo, a variável peso vivo final, a gente teve um valor superior aqui para a SNAP 1, um valor intermediário para a SNAP 2 e um valor inferior aí para o controle. Na realidade, nós obtivemos aqui foi uma tendência, né? A mesma tendência aconteceu para ganho, superior para a SNAP 1, acompanhado de SNAP 2, seguido pelo controle. Consumo seguiu a tendência dos animais de SNAP 2 consumirem um pouco mais, isso é natural, que vocês observarem a dieta, ela era um pouco menos energética, né? Com um pouquinho mais de FDN, um pouco menos de amido, e sem efeito em eficiência alimentar, e lembrando aqui que a gente não esperava realmente efeito em eficiência alimentar, porque nós estamos trabalhando com todas as nossas fontes aqui, era de amido de alta degradação, né? E uma coisa que eu gostaria de destacar aqui é essa oportunidade de você trabalhar com essa dieta SNAP 1 aqui, que é a associação, né, da silagem de espigas com grãos secos, na proporção 70-30. Esse tratamento, até esse momento, se mostrou o melhor, vamos colocar até agora com os resultados que a gente tem, e isso vai justamente de encontro com o que a gente já obteve em resultados de alimentos, principalmente dos americanos, quando trabalharam com esse tipo de associação. Mas o que a gente está querendo pontuar aqui não é que os tratamentos que a silagem de espigas ou o SNAP 1 foi melhor do que os demais, mas é que abre-se realmente a oportunidade de se trabalhar com silagem de espigas quando não se consegue trabalhar com silagem de grãos reidratados ou grãos úmidos, ou quando a silagem de espigas for a melhor opção no seu confinamento do ponto de vista logístico, nutricional e econômico. Ok? Então, a gente abre espaço para mais um alimento. Tá? A linha que a gente vem seguindo é de, além de produzir a silagem, conseguir também aproveitar o resíduo. Porque essa é uma foto, por exemplo, do momento em que nós estávamos colhendo no ano passado aqui na universidade, e como a máquina é capaz de puxar só as espigas, vejo que há uma quantidade de resíduo muito alta que a gente deixa para trás no campo, né? Nesse caso aqui, nós mensuramos cerca de 11 toneladas de matéria seca por hectare. Então, muitos produtores nos questionavam do que eles fariam com esse resíduo, né? Então, para dar sequência na linha de raciocínio entre conseguir integrar pecuária com pecuária, a partir do momento em que essa área foi toda colhida, que vocês estão vendo no slide aí, né? Aí está uma foto aérea com todo o resíduo, nós dividimos essa área em piquetes, né? E qual que era a hipótese desse estudo? Que o resíduo da colheita dessa espiga, ele é uma fonte de fibra quando a gente quer fazer um giro de boi em cima da área onde nós colhemos milho, né? Ou seja, nós vamos concentrar mais diretamente nessa área e a fonte de fibra vai ser o resíduo da colheita de espigas, da colheita proveniente da colheita das espigas. Desculpa. Então, nós trabalhamos com novilhas, né? F1 Angus Nelore, e estudamos duas taxas de lotação, do que a gente chamou de alta e baixa.
Então, alta a gente definiu como 7 UA por hectare e baixa como 3,5 UA por hectare, né? A metade. E essas novilhas receberam concentrado ad libitum, ok? Também como resultados preliminares, tem uma série de coisas ainda que a gente precisa avaliar. Veja que nós não obtivemos, das variáveis que nós temos até agora, que eu estou trazendo aqui para vocês, efeito nenhum para alta ou baixa lotação, né? Então, essas novilhas entraram com peso médio de 276, saíram com peso de 365, ganharam na média aí 950 gramas por dia, tiveram um consumo aí de 2% do peso vivo de concentrado, sem efeito para eficiência alimentar. Bom, esse experimento, né, essas novilhas permaneceram por mais de 100 dias naquela área. Então, o que esses resultados nos mostram? Nos mostra que é possível fazer uma safra de boi em cima da área onde nós estamos colhendo para silagem de espigas, né? Então, aumenta a perspectiva da gente aumentar a taxa de lotação, da gente aumentar a arroba por hectare retirada dentro da fazenda, caso esse seja o interesse. Muitos produtores têm usado resíduo como matéria orgânica para o solo, para culturas consecutivas, mas aqueles que não tiverem interesse, abre esse novo cenário, essa nova perspectiva. E aí, dando continuidade nesse estudo, muitos confinamentos também nos perguntaram o seguinte: bom, eu vou colocar boi em cima da minha área agrícola, eu não vou afetar o meu solo? Então, a gente também avaliou, né, quais os efeitos dessas novilhas nas características do solo e produtividade da cultura consecutiva. Então, veja aqui nessa mostrando, né, um piquete com alta taxa de lotação, um piquete com baixa taxa de lotação, e veja que nós temos um piquete mais verdinho ali, sem animais. Então, nós trabalhamos com alguns piquetes fechados, né? Então, as novilhas não tiveram acesso. Então, nesse caso aqui, nós plantamos milho na safra 2019-2020, já fizemos as avaliações de solo. Há duas, 3 semanas atrás, nós colhemos o milho nessa área e agora nós estamos avaliando qual o efeito de compactação, fertilidade do solo e produtividade dessa lavoura, de forma para poder dar resposta para os produtores se há o efeito ou não dos animais na área quando a gente usa o resíduo da Snaplate, né? E não vou trazer nenhum número aqui, até porque a gente não tem isso ainda concreto, mas pelo que a gente avaliou, principalmente em termos de características do solo e produtividade da cultura, nos parece que não teve efeito nenhum da presença dos animais. Então, abre uma perspectiva aí para trabalhar, né, com pelo menos aí, com garantia, 5 unidades animal por hectare, e o resíduo da Snaplate como fonte de fibra e os animais recebendo concentrado na forma de suplemento. E, por fim, eu gostaria de colocar esse slide aqui como aspectos chaves, que seria o seguinte: se eu optar por uma das 3 silagens que nós estamos discutindo aqui, onde eu não posso errar, ok? O primeiro ponto onde você não pode errar é na umidade da silagem. Ou seja, se você for trabalhar com grãos úmidos, com grãos reidratados, ou com silagem de espigas, 35% de umidade é o alvo, ok? Então, grãos úmidos, você vai ter que colher próximo de 35%, na reidratação você que vai ter que reidratar até 35% de umidade, e silagem de espigas você vai colher com cerca de 35% de umidade, ok? Se a gente colhe mais úmido, nós vamos estar levando mais água para dentro dos silos, vai estar estocando mais água. Se a gente colhe mais seco, existe o risco de não ter fermentação desejável e, obviamente, não ter aumento da digestão do amido, igual eu expliquei, que é justamente a fermentação que provoca a disponibilização do amido para os animais. Segundo ponto, depois da umidade, onde você não pode errar, é na moagem e no processamento, né? Então, eu tenho visto tenho visto alguns confinamentos usando, principalmente aqueles que trabalham com moinho de rolo, tentando reidratar grão com moinho de rolo e muito grão mal processado.
Então, veja bem, o motivo pelo qual nós estamos trabalhando com silagem nutricional é justamente aumentar a eficiência alimentar, ou seja, aumentar a energia líquida, igual nós comentamos aqui. Se você não está processando adequadamente, obviamente, seu animal vai continuar excretando muito amido nas fezes, você vai reduzir a energia do alimento, você não vai conseguir mexer em eficiência alimentar. Quando você estiver ensilando, né, trabalhe com inoculantes que tenham Lactobacillus buchneri na sua composição, ou se você não for trabalhar com inoculante, for trabalhar com outro produto, trabalhe com ácidos. Então, ou inoculante que contém Lactobacillus buchneri, ou algum tipo de ácido. Por quê esses produtos? Porque essas silagens são muito propensas ao processo de deterioração no pós-abertura. E o que a gente quer é um tempo de prateleira muito maior, porque o custo, né? Aliás, o investimento é muito alto quando nós estamos trabalhando com grãos ensilados. Então, nós temos que usar todas as ferramentas que a gente pode para poder evitar perdas. E esses produtos, esses inoculantes e esses ácidos é que conseguem garantir maior tempo de prateleira. Se você for trabalhar com silo trincheira, né, que a maioria dos confinadores tem trabalhado com trincheira, há espaço também para você fazer silo bolsa, né, nessa silagem de grãos. Mas se você for trabalhar com silo trincheira, utilize lonas com barreira a oxigênio, tá? Então, repetindo, invista em aditivo e invista em lona com barreira a oxigênio, ou seja, invista em todas as tecnologias que a gente tem atualmente aqui no Brasil e ao redor do mundo para a gente poder evitar perdas nesse tipo de silagem, porque o investimento é muito alto. Ok? Depois que a silagem estiver pronta e você estiver utilizando, né, você for formular a dieta, né, fique atento àquela relação fibra-amido. É super importante porque o que acontece? Veja que quando você está trabalhando com silagem, você modifica para a silagem, do grão seco para a silagem, você vai aumentar digestão de amido ruminal. E o seu animal vai ter que ter fibra para poder mastigar, para poder tamponar o sistema, tá? Então, essa relação aí é super importante. A outra relação importante, é aquela que a gente já discutiu aqui, em alguns slides aí, é a relação entre silagem e grãos secos, que nós discutimos aqui, que no nosso estudo a gente usou 70-30, e aquilo que os americanos vêm utilizando. Outro ponto importante é ficar atento à concentração de PDR, conforme nós discutimos, né, em relação à proteína total da dieta, e também trabalhar com tecnologias novas que nós temos aí, que são os aditivos moduladores da fermentação ruminal ou aditivos do metabolismo hepático, né? Por que isso? Porque a gente vai estar desafiando o nosso animal, né? Então, com grão seco, o desafio é menor, com silagem de grãos, o desafio é muito maior. Outro ponto importante, depois da formulação da dieta e da compra dos demais ingredientes, é trabalhar a adaptação desses animais no confinamento. Então, nos últimos anos, aí, citando aqui, o professor Danilo Milling, que é uma das pessoas, um dos pesquisadores aqui no Brasil que vem investindo muito nesse tipo de estudo, a adaptação é fundamental. E é mais fundamental quando você vai trabalhar com amido de alta degradação, tá? Então, no nosso estudo, por exemplo, aqui, a gente trabalhou com 15 dias de adaptação do que a gente chama de step up, né? Ou seja, a gente vai reduzindo, nós iniciamos lá com 35% de FDN na dieta dos animais, 5 dias comendo 35%, depois passamos para 30%, depois passamos para 25%, até quando os animais chegaram comendo 20% de fibra na dieta, 20%, 21%. Então, a adaptação é fundamental quando nós vamos trabalhar com esse tipo de dieta. E, por fim, intensificar monitoramento de coxo e intensificar monitoramento dos animais, né? Porque automaticamente os animais vão estar comendo um alimento com maior concentração energética, uma ração com maior concentração energética, há tendência de redução de consumo, porque essa redução de consumo vai ser normal,
nós citamos isso, né? Isso é que vai mexer em eficiência alimentar. Só que o consumo ele não pode cair a um patamar onde o ganho fica comprometido, né? Então, esse monitoramento de coxa, principalmente dos animais que não estão demonstrando acidose, principalmente, citando distúrbio metabólico, mas principalmente acidose, é super importante, tá? Então, esses seriam 7 pontos, de forma resumida, que você, quando adotar alguma silagem, né, e venha a formular alguma dieta no seu confinamento, em que você precisa ficar atento para você ser o mais eficiente possível, ok? Gostaria de agradecer novamente a equipe do Reagro, TSR Lab, pelo convite. Esse é o nosso confinamento experimental aqui na Universidade Federal de Lavras, do nosso departamento de zootecnia, e aqui é onde nós fazemos as nossas pesquisas com gado de corte. Será um prazer recebê-los aqui quando estiver passando por Lavras. Você que for estudante de pós-graduação, tiver interesse em fazer pós-graduação conosco aqui, nós temos uma equipe atuando de forma bastante intensa na área de gado de corte. E obrigado pela atenção de cada um de vocês. Nós estamos com mais de 1000 pessoas conectadas. Eu comecei a minha apresentação um pouco tenso, porque não por falta de costume de falar, mas por dificuldade de internet aqui. Eu achei que a gente não fosse conseguir fazer essa apresentação hoje, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu estou aberto a perguntas. Professor Tiago, eu gostaria, primeiramente, só que você desse o stop, por gentileza, na sua apresentação. Só um minutinho. Ok. Bom, pessoal, então, nesse momento eu gostaria de agradecer aí ao professor Tiago, que já conhecemos aí a competência, inclusive é um dos professores aí de vários cursos de pós-graduação do Reagro no país. Muito obrigado, Tiago, pela clareza e objetividade. E agora nós vamos para o momento de perguntas. E eu gostaria de comunicar, primeiramente, que nós estamos com plataforma lotada, né? São 1000 pessoas aí presentes nesta plataforma, mais 500 no YouTube. Então, nós criamos aí uma alternativa para quem não conseguiu entrar. Então, eu gostaria de agradecer também o pessoal do YouTube aí pela presença, ok? Pessoal, as perguntas, várias delas já foram feitas aqui na janela QIA, está aparecendo abaixo aí do vídeo de vocês. Temos aí mais de 70 perguntas e várias pessoas já acessaram o link para um grupo de WhatsApp. Então, lá também, principalmente o pessoal do YouTube, vai poder fazer perguntas direcionadas para o assunto ministrado agora pelo professor Tiago, ok? Então, quem tiver interesse, além disso, a partir de amanhã nós vamos lançar lá algumas promoções, algumas condições para quem quiser se matricular nos cursos do Reagro, ok? Então, nós estamos aí com mais de 1000 pessoas, gente do oeste da Bahia, gente de Rondônia, gente do Acre, gente da Bolívia. Então, para nós é um motivo aí de muito orgulho e muita satisfação. Muito obrigado aí a presença de todos, tá? Pessoal, de uma maneira bem objetiva, eu gostaria de apresentar as empresas do Grupo Reagro a vocês. Hoje somos aí 6 empresas com algumas soluções para o agronegócio. Reagro Consultoria, assistindo aí projetos no gado de corte, gado de leite, café, grãos, e fazendo um trabalho aí não só na parte técnica, mas na parte gerencial. Gestão técnica, gestão de pessoas e gestão financeira. O Reagro Ensino, que já está aí andando de braços dados aí com a consultoria há 18 anos, né? Trabalhando aí ensino não só a nível técnico, com cursos de pós-graduação, mas também treinamentos na área gerencial. Então, você que é produtor, gerente de fazenda e quer ir aprimorar sua visão de gestão do negócio, o Reagro Ensina e tem algumas soluções, eu vou apresentar daqui a alguns minutos. O Ideagri, que é um software de gestão aí de
fazendas de pecuária e agrícola. O Ideagri hoje é líder no mercado do leite, crescendo muito no corte, na agricultura. Então, você que quer aí um programa para fazer a parte de planejamento financeiro, controle de estoque e a gestão técnica do seu negócio, o Ideagri aí é uma excelente ferramenta, ok? O 3R Lab, que é o laboratório do Grupo Reagro, hoje com 2 sedes, uma em Chapecó e outra em Lavras, no sul de Minas, trazendo aí algumas soluções de análises bromatológicas e análises de solo, além de água, mineral, etc. O 3R, então, veio preencher 2 grandes lacunas, que é a acurácia nos resultados e agilidade na entrega. Então, com certeza, você que quer uma análise aí em tempo hábil, não só da silagem que você acabou de abrir, ou de um solo que você quer recomendar a adubação, o 3R aí também está à disposição para prestar esse serviço, tá bom? O Reagro Pesquisa, que é uma empresa aí que está sediada no sul de Minas, faz todo um trabalho aí de validação de experimentos para a área agrícola, de produtos, variedades, de feijão, soja, enfim, herbicidas. Também uma empresa do Grupo Reagro. E para finalizar, a Biomip, que é uma startup aí de produção de insetos e micro-organismos para controle biológico, ok? Então, estão aí algumas soluções do Grupo Reagro. Nós estamos em mais de 20 estados aí do Brasil, já chegamos aí no norte, centro-oeste, nordeste, sul, com os treinamentos que eu mencionei anteriormente, cursos de pós-graduação para técnicos e cursos gerenciais aí para produtores e gerentes de fazenda. Já passamos a casa dos 20 mil alunos treinados e mais de 5 mil pós-graduados aí agora em 2020, ok? Então, hoje nós estamos trazendo uma condição, pessoal, extremamente especial para vocês, que é dos nossos cursos online, que é uma pós-graduação em produção e manejo de pastagens para gado de corte. Esse curso está já na fase aí de fechamento de turma, estamos preenchendo as últimas vagas, começamos em maio. Então, você que está em regiões mais distantes, ou que procura essa flexibilidade do curso online, após em manejo de pastagem, acho que pode te atender super bem, tá? Nós temos aí um time seleto de professores, professor Ricardo Reis, da Unesp, professor Adilson Aguiar, de Uberaba, da FASU, Bruno Gotardi, Andréia Mobiglia, da nossa equipe, e vários outros profissionais de renome e convivência de campo vão estar presentes aí para tratar de assuntos relacionados parte produtiva da pastagem, a parte de morfologia, fisiologia vegetal e a parte de manejo de pastagens, tá? Então, você que é graduado, pode ser produtor, formado em outras áreas, mas que atua com gado de corte, e veterinários, agrônomos ou tecnistas que querem aprofundar os conhecimentos aí no manejo da pastagem, tá aí uma grande oportunidade e nós vamos criar uma condição diferenciada para quem participar do grupo de WhatsApp. Nós já encaminhamos os links não só no chat, mas também no YouTube. Então, quem estiver no grupo, nós vamos soltar lá o anúncio. São poucas vagas, mas uma condição extremamente diferenciada. E para quem quiser alguma informação agora do curso, o Túlio, um dos nossos consultores aí, ele está à disposição até o final desse webinar para tirar qualquer dúvida. Então, está aí no rodapé o telefone dele, ok? E, pessoal, agora algumas outras soluções presenciais para vocês que estão em diversas regiões do Brasil, cursos de pós-graduação, lato sensu, com reconhecimento pelo MEC, cursos de pós em produção de gado de corte, temos as opções de Cuiabá, estamos com uma turma em Londrina, outra em Vitória da Conquista, na Bahia, e os treinamentos com foco gerencial. Então, nós temos aí os cursos de gestão na pecuária de corte, que vem trazendo aí as principais ferramentas de gestão que tocam, que direcionam, que monitoram a sua fazenda. Então, com turma aí em Belo Horizonte, turma em Eunápolis, turma em Goiânia, turma em Cuiabá, enfim, com várias oportunidades, a Imperatriz. Então, você que está aí de norte a sul do país, tem algumas oportunidades
que também serão oferecidas de uma maneira especial de investimento dentro do grupo de WhatsApp, ok? Além do curso de gestão na pecuária de corte, temos também o curso de gestão da nutrição em gado de corte. Então, você aí que quer aprimorar os conhecimentos e aprimorar a sua visão de gestão de números nas suas estratégias no confinamento, na suplementação, na integração lavoura-pecuária, esse é um curso aí que traz uma visão com maior foco na nutrição em uma fazenda de gado de corte. E, por último, a oportunidade aí de um curso de liderança, curso de gestão de pessoas e equipes, com turmas em Chapecó e Goiânia, para você também que quer aí, aprimorar as suas ferramentas de condução de mão de obra, motivação de equipe, liderança, autoconhecimento, um curso fantástico também para você que é gestor e líder aí de um projeto de gado de corte, ok? E para finalizar, pessoal, quem desejar aí uma condição também diferenciada nas análises do 3R Lab, seja ela bromatológica ou análises de solo, água, enfim, entre em contato com os consultores também do 3R na região sul com a Joyce, no centro-oeste e no norte do Brasil com o Gustavo e no sudeste e nordeste aí com o Marcos. Eles estão à disposição agora, inclusive, para atendê-los e quem demandar aí análise hoje vai ter essa condição de 10% de desconto, ok? E, pessoal, só convidá-los para a nossa página no Instagram, uma página direcionada a pessoas que atuam ou querem aprofundar conhecimentos no gado de corte. Nós estamos postando o dia a dia dos nossos técnicos, resultado de fazendas que são clientes nossas, artigos, resultado de experimentos, enfim, todo o conteúdo extremamente técnico, de alto nível para você que procura aí se diferenciar no mercado de corte, ok? E agora um convite, pessoal, acho que o momento é mais do que oportuno. A partir de amanhã nós vamos começar uma série de webinars especiais aí para a gente discutir o nosso atual momento. Convidamos aí vários profissionais que atuam no mercado futuro, na bolsa, trabalham com hedge, enfim, que estão vivendo e enxergando aí os desencadeamentos, né, desse problema aí do coronavírus. Então, amanhã, 25/3, às 7 da noite, a nossa primeira edição do webinar. Nós já vamos soltar o link para vocês no YouTube e no chat, para vocês se inscreverem e estarem conosco amanhã também, tá ok? Esse webinar vai acontecer semanalmente, todas as quartas-feiras, a partir de amanhã. Então, contamos com todos. Tem gente aí da Nova Futura, Michel Tortelli da Fintech, o Diego, que é nosso gerente aí de negócios em gado de corte, o Caio, que também atua com Red aí na pecuária, Ricardo Mourão, um time seleto para uma discussão de alto nível nesse momento aí de incerteza, de busca aí de visão do que vai acontecer no mercado de carne. Tá joia? Conto com a presença de todos vocês. Estamos à disposição agora para as perguntas. Eu vou passar novamente a palavra para o professor Tiago. É com você, Tiago. As perguntas eu vou acompanhar aqui pelo chat, Felipe? Eu vou te fazendo as perguntas. Ah, sim, ok. Ok? Vamos lá. Boa noite, professor. Parabéns pela palestra. Você acredita que o aumento no tempo de armazenagem pode alterar a sua definição para o tamanho médio da partícula? Olha, a gente tem alguns estudos trabalhando com tempo de... Alguns, não, até vários estudos, principalmente aqui no Brasil, trabalhando com tempo de armazenagem, né? E quando a gente reúne os resultados, vamos dizer assim, de todos eles, ou de maioria deles, a gente enxerga que essas silagens precisam ficar estocadas por no mínimo de 60 dias. Qualquer uma das três nós discutimos aqui. E quanto mais tempo a gente deixa estocada, mais o amido vai ser digerido.
Então, há uma linha de pensamento em que quando vai se estocar por muito tempo, moe grosso, quando vai se estocar por pouco tempo, moe fino. Ficar discutindo moe grosso e moe fino é um negócio que a gente não tem parâmetro, porque o que é grosso, o que é fino, o que é partícula grande, o que é partícula pequena, a gente não consegue denominar isso. Então eu gosto de ser muito prático com as coisas, sabe? Então acho assim, se você for investir em silagem de grãos, faça um planejamento para ter no mínimo 60 dias de estocagem, que é o que a pesquisa mostra. O que vier a partir daí é lucro, tá? Essa é a recomendação que eu posso dar. Perfeito, Thiago. Vamos lá, o Fernando Brito está perguntando aqui. Bom, faço análises constantes de fezes de animais tratados com dietas usando grão seco ou reidratado. Mas a porcentagem de amido dá bem maior do que uma referência do APTA. Média de 18 a 30% para grãos secos, usando silagem de mombaça e milho como forragem, e 4 a 20% para grãos reidratados, usando também os mesolumosos. Você tem visto essa variação? Não, a variação, acho que essas concentrações, principalmente os valores que você citou, os máximos aí, são muito altos. Enfim, é difícil fazer uma análise à distância, porque eu não estou vendo granulometria, que tipo de dieta você tem, mas um ponto importante é como essas fezes estão sendo amostradas. Mesma coisa que eu falo para alimento, vale para fezes. Se você amostra errado, ou a coleta é errada, ou no tempo errado, enfim, alguma coisa foi errada, a homogeneização, qualquer coisa dessa natureza, a análise vai ser errada. Então, assim, presta atenção para ver, existe um protocolo para se fazer coleta de fezes em confinamento, em confinamento de grande escala, ver se você está obedecendo esse protocolo, como você está fazendo essa amostragem, como você está homogeneizando, etc. e tal, porque seus valores realmente estão muito altos. Perfeito, Thiago. Tem uma pergunta aqui relacionada a um parceiro, o pessoal perguntando que nós citamos uma empresa que trabalha com RED, qual que é o nome dela, eu só vou reforçar aqui, Nova Futura. E ela tem uma parceira que chama MAN, M-A-N, MAN Investimentos. Todas duas trabalham com essa área de RED, ok, pessoal? Para quem perguntou. Vamos lá. O teor de umidade da colheita do grão úmido e de espigas é a mesma? Mesma coisa. O alvo que eu falei lá, o ótimo, né, é 35. Aqui eu estou lembrando que eu estou dando recomendações bem práticas, tá? A gente tem um estudo na linha de silagem de espigas. A gente tem estudos que vai desde a avaliação dos híbridos até o confinamento que eu mostrei para vocês. Há 3 anos a gente vem trabalhando com essa modalidade de alimento. Nós temos um estudo, inclusive, em que ele está chegando ao fim, em que a gente avaliou quando colher silagem de espigas. Nós trabalhamos com 30, 35 e 40, ok? Essa é uma tese de doutorado que está chegando ao final e nós estamos, vamos dizer assim, concluindo ela nesse momento. Mas, enfim, do ponto de vista prático aqui para um webinar, para ser bastante direto, 35 é o alvo que a gente precisa buscar, tá? Entre 35 a 30 ou 35 e 40, eu prefiro entre 35 a 40 do que arriscar entre 35 a 30, porque quanto mais de 30 a gente se aproxima, maiores as chances da fermentação não se consolidar e a gente não conseguir ter o benefício que é o aumento da digestão do amido. Ok? Então, a umidade é a mesma para os dois. E no momento da reidratação, se você for reidratar, você tem que reidratar até 35 também.
Ótimo, Tiago. Mais uma pergunta, agora do Giovanni, está parabenizando aí pela apresentação e queria saber se você tem algum resultado de milho reidratado com cevada. E qual é a forma de ensilagem você julga mais eficiente? Ensilar o grão reidratado em silo bag ou em silo trincheira? Bom, essa é uma das alternativas que alguns produtores têm usado aqui no Brasil, não muitos, poucos. Tem um colega na Universidade da Flórida que começou a fazer alguns experimentos sobre isso, utilizar cevada úmida para poder reidratar grãos. Mas, se você ainda não a fez, ou seja, pela primeira vez, eu recomendo que você trabalhe primeiro na trincheira para depois trabalhar isso na bolsa. Por quê? Porque se você errar na umidade, principalmente, ou seja, deixar o alimento mais úmido, na bolsa há um risco muito grande de acúmulo de efluente, né? Então, assim, a equipe ela precisa estar bem treinada quando for trabalhar com bolsa. Veja bem que eu não estou falando nenhum aspecto negativo do silo bolsa, ok? Entenda qual é a minha posição. Só estou colocando que, quando for fazer esse tipo de silagem em que você vai ter que misturar 2 ingredientes numa operação, dê preferência primeiro, ou seja, crie prática nisso primeiro e utilize o trincheiro. E depois migre para a bolsa, se for o caso, a opção técnica, econômica mais viável para você. Perfeito. Mais uma pergunta aqui do Robson. Se a silagem de espiga, ela só pode ser colhida em automotriz ou em siladeira convencional também consegue fazer aí a silagem? Por enquanto, só colhedora autopropelida. Tá? Colhedora autopropelida, acoplada com uma plataforma despigadora, e o processo é feito dessa forma. Tá? Nós não temos nenhum outro equipamento por enquanto. Não sei se a indústria vai investir nesse tipo de equipamento em pequena escala, mas por enquanto a chance que a gente tem é trabalhar com colhedora autopropelida. Ou seja, para trabalhar em grandes operações. Ótimo. Agora uma pergunta aqui do Fernando Brito. Quais as recomendações de diâmetro máximo das peneiras para milho e sorgo? Quando está reidratando, eu imagino. Bom, essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, mas é difícil de se, vamos dizer assim, eu vou tentar ser o mais claro aqui o possível. O que acontece? Nós, nutricionistas, quando somos questionados sobre como a gente deve desintegrar o grão, a gente tem baseado as nossas respostas falando em tamanho de crivo de peneira, certo? Então, nós podemos falar, usa uma peneira com crivo de 5 milímetros, usa uma peneira com crivo de 10. Para sorgo, o crivo precisa ser 3, né? Então, a gente vai ouvindo essas recomendações. Então, o que acontece? O quanto você vai conseguir processar o seu grão não está baseado só no crivo da peneira. Está baseado também no tipo de moinho que você está trabalhando. Então, fazer recomendações por crivo de peneira só vale se você tiver um moinho igual ao meu, do mesmo modelo, com a mesma potência. Então, por exemplo, eu já ouvi gente recomendando assim, se for trabalhar com grãos reidratados de sorgo, obrigatoriamente precisa trabalhar com peneira com crivo de 3 milímetros. Eu já vi fazendas trabalhando com peneira de 8, com peneira de 10 e tendo a mesma granulometria. Mas por quê? Porque mudou o modelo do moinho. Tá? Então, para ser direto na resposta, você deve fazer o seguinte: faça você na sua fazenda o teste, né, com o moinho que você tem, e faça o teste das peneiras. Use umas peneiras que a gente usa para a fábrica de ração,
é um conjunto com 6 peneiras, né? Ela começa com 6, acho que com 6,35 ou 6,85 e caminha até o fundo. E onde você consegue ter uma ideia de granulometria e depois você fornece a dieta para os seus animais e vai acompanhando. Uma das formas para você avaliar se a granulometria está razoável ou não é justamente fazendo análise de amido nas fezes. Que aí você vai ter ideia do quanto você está conseguindo processar o seu alimento e o quanto o seu animal está utilizando. Então, o amido nas fezes é um termômetro para você. Tá? Perfeito, Thiago. Muitas perguntas aqui também no grupo de WhatsApp, mais de 30 perguntas aqui que eu já selecionei. E várias delas, pessoal perguntando aí se você já tem experiência de usar o milho reidratado no semi-confinamento. Não tenho experiência. Semi-confinamento, não sei se o pessoal está falando sobre, talvez falando sobre TIP, não sei o que o pessoal às vezes está se referindo com semi-confinamento, né? Mas enfim, não tenho nenhum estudo. Aqui, a gente não tem aqui em Lavras, eu não conheço dos meus colegas. Talvez até os meus colegas pesquisadores estejam fazendo alguma coisa e eu, por ignorância minha, não sei. Mas, assim, o que vai acontecer? Algumas pessoas já me perguntaram, por exemplo, posso usar silagem de grãos na TIP, né, na terminação intensiva, né, em pastejo? A pergunta é, pode, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, a mesma coisa que vai acontecer quando você estiver fazendo um confinamento. Substituir silagem de grãos por grão seco é aumentar a eficiência alimentar, né? E vai aumentar também a chance de você conseguir estocar o seu milho ou o seu sorgo na forma de silagem, não na forma de grão, enfim, vai ter as mesmas vantagens que vai ter para um confinamento, tá? Então, assim, do ponto de vista prático, não vejo nenhum empecilho. Agora, cada um tem que analisar caso a caso. Mas resultados científicos eu vou ficar devendo. Ok, Thiago. Inclusive, uma das pessoas, o Felipe, aluno nosso lá de Teixeira de Freitas, ele está reforçando aqui. Falou que o que ele está se referindo ao semi-confinamento seria a suplementação a pasto. Não sei se isso muda alguma coisa na sua pergunta, mas essa era a dúvida dele. A minha resposta ela se mantém. Você vai trocar uma fonte de amido por outra. Você vai trocar uma fonte de amido com mais alta degradação quando comparada com a outra. Aí, obviamente, você vai ter que fazer os ajustes de acordo com o que você fornece como suplemento, né? A ideia seria basicamente essa. Ótimo. Algumas pessoas aqui também perguntando de subprodutos aí da produção do etanol, Thiago. O que é a sua visão aí comparativamente do grão úmido, silagem de grãos e espigas e o DDG ou WDG? São subprodutos, tanto o seco quanto o úmido, né? O DDG, né? Quanto o WDG, são subprodutos que vêm crescendo no Centro-Oeste, principalmente no estado do Mato Grosso. Nós estamos começando um estudo com isso aqui agora, mas não nessa linha. A gente vai trabalhar com DDG ensilando aí em silagem de ração total, né? Mas principalmente o DDG os americanos estão muito na nossa frente em relação a esses estudos. Tem sido uma fonte bastante interessante de PNDR, né? Substituindo os alimentos tradicionais que nós temos aí. Mas assim, novamente, isso é uma questão de formulação. Isso é uma questão que você, nutricionista, vai sentar na frente do seu Excel lá e vai trabalhar de acordo com as equações pelo programa que você usa e vai formular a sua dieta. Se serve, acho que está mais do que provado.
Agora, estudos com associações do que é melhor, etc. e tal, eu também desconheço. Tá? Mas isso é uma questão, assim, uma questão que você tem que ser hábil em formular. Se a pessoa for hábil em formular, ela vai saber usar bem qualquer tipo de ingrediente. Ótimo. Agora uma pergunta aqui do Geraldo Barcelos. Em dietas de animais em terminação intensiva a pasto, TIP, você tem trabalhado com silagem de grão úmido ou snaplage? Se sim, podemos manter a relação 70-30 do amido de alta e baixa degradação? Então, novamente, eu não... É basicamente a mesma pergunta lá que eu acho que o Felipe me fez anteriormente. A gente não tem estudos com isso, trabalhando com TIP, e eu também não conheço, até esse momento, colegas meus que trabalham com pesquisa que tenham investido sobre isso. Mas a ideia é a mesma, já que a fonte de fibra que os animais vão ter é o pasto, aí dependendo da oferta de pasto, e o resto de concentrado ele vai receber, ou seja, vai ser suplementado. Então, a ideia, possivelmente, se a gente analisar do ponto de vista nutricional e metabólico, vai ser a mesma, né? Mas, novamente, você que vai ter que formular e vai ter que fazer esse tipo de avaliação enquanto a gente não tem resultados científicos sobre isso. Ok, Thiago. Algumas pessoas aqui perguntando sobre parâmetros do custo da matéria seca, da silagem de espiga. Você teria esse parâmetro? Esse valor, ele vai ficar aí, quando a gente compara, vamos fazer uma comparação de custo com as outras silagens, sabe? A silagem de espigas, ela vai custar cerca de... Isso vai depender de uma série de fatores, enfim, quanto você vai ser bom em produzir a lavoura, quanto vai ser a produtividade, quanto de amido você vai conseguir colher, etc. e tal. Mas fazendo uma comparação aí com, por exemplo, com grão reidratado, quando você está comprando o grão, né? Ela vai custar aí cerca de 30% a 40% a menos, tá? Isso eu estou falando de praças onde o milho é caro. Isso, por exemplo, estou me referindo a confinamentos localizados em São Paulo, Triângulo Mineiro, norte do Paraná, nessas regiões. Em outras regiões, por exemplo, Mato Grosso, onde você consegue comprar milho mais barato, de repente a diferença de preço não seja essa, tá? Mas uma coisa que a gente pode garantir é que silagem de espigas, do ponto de vista econômico, seja comparando com grãos úmidos ou com grãos reidratados, ela sempre vai ser mais barata. Essas simulações, os americanos já fizeram essas simulações, mostra isso. Nós, brasileiros, fazemos essas simulações, mostra isso. Então, do ponto de vista econômico, sempre vai ser... O custo da silagem de espigas vai ser inferior. A magnitude dessa diferença vai depender de que praça que você está. Ou seja, em que o valor que você consegue comprar o milho. Tá? Mas lembrando, não é só o fator econômico é importante do custo do ingrediente, sim, é fundamental. Mas não é só isso que vai definir a decisão por um alimento ou outro. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, não é porque a silagem de espigas economicamente vai ser a melhor opção que você obrigatoriamente vai ter que optar por ela, porque de repente você pode esbarrar, igual eu falei lá na área disponível, no logística, no treinamento da sua mão de obra, numa colhedora para você poder colher e processar, tá? Tem outros fatores para serem avaliados. Perfeito, Thiago. Várias perguntas aqui também, eu estou sintetizando em questionamentos mais objetivos. A turma com uma dúvida se na sua referência de 35% de matéria seca, você leva em consideração o material ou só a espiga? Ou grão, né? 35% de umidade.
65 de matéria seca. Cuidado para não confundir isso. Considerando tudo, a espiga toda. Então, vamos lá. Uma dica prática para você que deseja monitorar as espigas para poder confeccioná-la. O que você faz? Você vai no campo, você coleta algumas espigas, você debulha essas espigas e determine a umidade dos grãos, ok? Então, você vai ter um valor lá, por exemplo, eu fiz a determinação usando micro-ondas, usando coaster, usando air fryer, usando qualquer dispositivo aí para se fazer a umidade, certo? Então, eu determinei a umidade dos grãos, vamos colocar um exemplo aqui, deu 30%. A tua espiga vai ter entre 35% a 37% de umidade. Então, para determinar a umidade, você só usa os grãos. E depois, para saber a umidade da espiga toda, você acrescenta entre 5% a 7%. Essa é uma regrinha que você pode usar no campo. Então, como nós falamos que 35% é o alvo, se os teus grãos estiverem com 30% de umidade, obviamente a tua espiga estará com 35%, ou seja, está na hora de você colher. Muito bom, Thiago. Eu gostaria de agradecer o volume de perguntas. O pessoal ainda, mais de 630 pessoas ainda online, perguntando no YouTube da mesma forma. Muito obrigado aí a participação de todos. E algumas pessoas, Thiago, perguntando sobre se há um limite máximo para o tempo de ensilagem desse material, tanto do grão úmido, reidratado, quanto do snaplage. Se pode ficar de um ano para o outro, se quanto mais tempo ficar, maior a digestibilidade. Sim, desde que não esteja entrando ou ar ou água, o silo pode ficar fechado por tempo indeterminado. Ele tem um tempo mínimo, que foi o que a gente citou aqui, de 60 dias. Agora, tempo máximo, isso a gente não tem, desde que tudo esteja... desde que a vedação esteja adequada. E aí, conforme eu citei também no início das perguntas aqui, a gente sabe que 60 é o mínimo, mas os estudos mostram que quanto mais tempo estocado, maior vai ser a digestão do amido. Muito bom. Agora o professor Eric, parabenizando aí pela apresentação e perguntando se você tem dados de consumo de volumoso em ensaios pós-snaplage e quais indicadores utilizados. Consumo de volumoso? Pode repetir a pergunta, por favor? Gostaria de saber se você já tem dados de consumo de volumoso de ensaios pós-snaplage e quais os indicadores utilizados. Desculpa, mas eu não entendi o que ele estava querendo dizer com isso. Eu acho que a visão dele aqui é se você tem algum trabalho mostrando se há algum efeito pós-consumo do snaplage em consumo de volumosos. Pós-consumo seria no sentido, será que o que os animais... sei como que os animais... Eu creio entender que animais que saíram de uma dieta com snaplage, se isso pode atrapalhar um consumo de volumoso posterior. Não tenho experiência com isso. Isso aí vai acontecer só se o confinamento fizer 2 dietas, né? O que é difícil de acontecer, né? Então, o que a gente vê é que o animal entra na dieta. Alguns confinamentos fazem aí dieta, obviamente a dieta de adaptação, depois a dieta de terminação, ela vai existir na maioria deles, mas assim, eu nunca vi um experimento em que a gente alimentasse por um determinado período de tempo e depois entrasse com uma outra dieta. E aí, eu conheço alguns confinamentos comerciais que
acabei me lembrando aqui de um detalhe, mas eu não tenho dados sobre isso de pesquisa. É que eles utilizam silagem de espiga na dieta dos animais, depois entram com uma dieta sem volumoso, ou seja, consumindo somente grãos, né? Mas aí não entra dentro da pergunta dele de como o animal se comportaria consumindo outra fonte de fibra, né? Os dados que a gente tem aqui é de animais que consumiram até o final da sua vida silagem de espigas, depois saíram do confinamento e foram abatidos. Ok, Tiago. Algumas pessoas também aqui perguntando se há um híbrido específico ou alguma variedade de milho mais recomendado aí para fazer o Snaplet. Bom, essa é uma pergunta interessante, porque assim, a escolha do híbrido, ele primeiro, antes de você pensar no Snaplet, você precisa pensar no agronômico, que é o que a maioria dos nutricionistas não pensam. Então, o que é pensar no agronômico? Pensar se o híbrido que você está escolhendo, se ele vai bem na sua região do ponto de vista de solo, de clima, se é um híbrido suscetível a praga e doença. Então, a gente tem que pensar que antes da gente colher para Snaplet, ou para grão úmido, ou para qualquer outro fim, a gente precisa ver se que o híbrido que você está escolhendo vai bem do ponto de vista agronômico. Se a resposta for sim para tudo isso, então quais características que eu quero? Eu quero um híbrido produtor de grãos, né? Um híbrido que tenha bom potencial de produção de grãos, ok? Esse é um critério, porque afinal de contas a gente precisa tirar amido de lá, tá? E um outro resultado interessante que a gente viu aqui, nós testamos alguns híbridos aqui de grão duro e grão macio, né? Grão macio no Brasil a gente não tem, a gente tem um grão um pouco mais macio do que os outros, e realmente teve efeito de maciez do grão para maior digestão de amido. Só que quando a gente pensa na produtividade da Snaplet, não houve diferença em termos de produção, né? Então, com o caminhar da maturidade e entre os híbridos. Então, ao final das contas, a gente acaba empatando, né? Enfim, para resumir minha resposta, precisa ir muito bem agronomicamente, um híbrido que produza muito grãos, bom produtor de grãos, ou seja, espiga comprida, com grãos bastante profundos, sabugo um pouco mais fino, né, com essas características que a gente recomenda também para a planta inteira. E se ele obedecer todos esses fatores e ainda for um híbrido com grão um pouco mais macio, vale a pena você investir nele. Perfeito. Algumas pessoas aqui estão voltando naquela dúvida da pergunta do professor Eric que nós fizemos, e parece que elas chegaram aqui num consenso e é dúvida dos demais também. Se você enxerga que pode haver problema de consumo em dieta total utilizando o Snaplet, se ele pode levar algum problema em confinamento. Será que seria silagem de ração total? Não, dieta total. Acho que a dúvida é se pode dar algum problema relacionado à acidose, enfim. Se você... Não. Não, os dados do nosso experimento mostram isso. Pessoal, é o seguinte, é bom ficar claro isso, né? A gente, às vezes, ouve muito isso no campo, que determinado alimento causa algum fator negativo para o animal. Realmente tem alguns alimentos que, né, algumas exceções, vamos dizer assim, pode ter algum fator, vamos dizer assim, antinutricional, né? Mas a maioria dos erros acontecem não pelo alimento, mas pelo nutricionista. É quem formula a dieta que tem que estar sabendo que está a maneira como está conduzindo as coisas. Então, silagem de espigas ou nenhuma outra silagem que a gente citou aqui não tem risco nenhum para o animal, né? O risco que tem é alguém não ser hábil o suficiente para fazer a formulação e aí ele causar algum distúrbio para o animal, mas o erro foi do nutricionista, o erro não foi do alimento. Então, veja que nós trabalhamos aqui, no nosso experimento que eu mostrei na apresentação aqui, uma dieta em que a gente tinha 100% de SNAP.
Ou seja, os animais sendo alimentados com 100% de grão com alta degradação. E os animais não tiveram problema nenhum de consumo, ou seja, desempenharam satisfatoriamente ali, ganhando quase 1,9 kg por dia. Então, enfim, não há nenhum tipo de risco para o animal, tá? O que tem são aqueles fatores que eu citei lá. Precisa ver relação amido-fibra, ver se você está obedecendo PDR, fazer a adaptação dos animais, que é super importante, trabalhar monitorando o coxo e monitorando os próprios animais. Então, isso que o nutricionista em um confinamento precisa compreender, tá? Nenhuma dessas silagens vai causar qualquer tipo de risco para o animal, se for utilizada da maneira correta. Perfeito, Thiago. Muito obrigado, esclarecedor aí suas respostas. Algumas pessoas aqui estão perguntando se você tem alguma experiência usando a ferramenta do sequestro com Snapplet. Não, mas eu não vejo Snapplet de um bom alimento para sequestro. E por quê? Porque um animal de sequestro é um animal em crescimento, não é um animal em terminação. Então, uma dieta de sequestro é uma dieta muito mais proteica do que energética. Que a gente está tentando fazer, impondo nesse animal, ganho de músculo, não acúmulo de gordura. Então, vão ser dietas aí que vão ter na ordem de 16 até 18 de proteína. Né? Eu já vi gente trabalhando no sequestro até mais do que isso. E aí a gente não quer que esse animal acumule gordura, então você não quer dar energia para ele. Então, geralmente, fontes de fibra de sequestro é silagem de capim, silagem de sorgo. É basicamente o que a gente faz, por exemplo, com uma novilha leiteira. Você não fornece silagem de milho para ela. As fazendas leiteiras trabalham com silagem de sorgo, um alimento menos energético. Então, nós estamos fazendo um animal crescer, não um animal ganhar gordura. Então, não enxergo silagem de espigas ou qualquer outra silagem, seja úmido ou reconstituído aqui, como ingrediente para sequestro. Perfeito. Uma pergunta interessante aqui, Thiago. Se, na sua visão, o tamanho da partícula do Snapplet pode ter algum efeito na disponibilidade ou digestibilidade do amido? Então, esse monitoramento, ele tem que acontecer quando a gente está colhendo. Então, quando a máquina está colhendo, lá o ajuste, né? A gente ajusta aí o cracker, enfim, a gente fala o ajuste de distância entre os rolos de 1 milímetro. Se esse cracker estiver novo, dá para trabalhar com ajuste de 1,5 milímetro, às vezes até 2 milímetros de distância entre os rolos, né? E aí a gente tem que monitorar para ver se os rolos da máquina estão processando os grãos ou não. Então, para silagem de planta inteira, a gente até tem recomendações aí de que a gente pode tolerar um ou outro grão inteiro. Quando nós estamos trabalhando com silagem de espigas, a gente não pode ter tolerância de grão inteiro. Então, 100% dos grãos precisam ser processados pela colhedora autopropelida, né? E, inclusive, a gente tem uma expectativa e uma hipótese, mas isso daqui ainda é completamente sem número, mas pelo que a gente tem visto no nosso estudo de metabolismo aqui, uma vamos dizer assim, das vantagens nutricionais que a silagem de espigas pode ter frente às outras opções que nós discutimos aqui hoje, é justamente a capacidade que os rolos da máquina autopropelida têm de processar o grão, de fazer com que o animal possa digerir o máximo de amido sem agredir demais o rumen. Então, no nosso experimento de metabolismo, por exemplo, aqui, a gente sentia isso. Os animais que comiam a dieta com grão reidratado, os animais tinham muito mais sintomas de acidose,
do que aqueles que estavam comendo silagem de espigas. E a gente ainda não tem os dados, nós precisamos analisar isso ao longo desse ano, né? O experimento terminou no final do ano passado, início desse ano ainda. Mas a nossa hipótese é que justamente esse processamento dado pela colhedora autopropelida parece ser bastante, vamos dizer assim, vantajoso do ponto de vista nutricional de como o animal digere esse amido ao longo do trato gastrointestinal. Ótimo, Thiago. Muito bom. Muita gente fazendo pergunta ainda. Nós estamos caminhando aqui para a nossa fase final. Lembrando que quem está no YouTube também pode fazer perguntas no grupo de WhatsApp. Estamos aqui com 2 grupos lotados, cada um com 250 pessoas. Pessoal realmente bem interessado aí no assunto. E tem uma pergunta aqui do Lucas Chaves, aqui no grupo de WhatsApp. Se na sua visão, Thiago, quanto ele contabilizaria de impacto no custo da matéria seca, já que o processo de ensilagem leva a perdas? Se você tem esse parâmetro, quantos por cento se perde no processo de ensilagem? No Snappland. Para todas essas silagens aí, tudo que a gente ensila vai ter perdas. Só que quando a gente fala perdas, as pessoas às vezes já assustam. Falam, nossa, vou ensilar, então vão perder? A gente tem que ver qual é a magnitude das perdas. Então, sendo espigas, que foi feita a pergunta dele, ou úmido ou reconstituído, as perdas fermentativas, né, que vão acontecer durante o processo de estocagem lá, vai variar entre 3% e 5% da matéria. Tá? Agora, as grandes perdas, elas podem ocorrer no pós-abertura, igual eu expliquei. Quando você abre o silo, oxigena a massa e começa a desabastecer. Então, por isso que eu falei que nós temos que usar todas as tecnologias que nós temos disponíveis no mercado, que seriam os aditivos e lonas com barreira de oxigênio, mais as estratégias de ensilagem, para poder evitar perdas. Agora, uma coisa que a gente pode garantir, essas perdas da ensilagem não são comparáveis às perdas de amido que um animal comendo grão seco pode ter, principalmente na nossa realidade de Brasil, porque nós temos aqui híbridos, na sua maioria, de grãos de endosperma duro. E aí, quando a gente está falando de grão seco, o endosperma faz diferença. Ótimo. Assim que você foi falando aí sobre a questão das partículas, foram surgindo várias perguntas, e uma delas aqui perguntando se há um parâmetro na Penn State para o Snappland. Não, a gente não tem recomendação, não temos recomendação ainda sobre peneira. Esse é um estudo que ele já começou, mas ele ainda vai perdurar por algum tempo, porque o objetivo dele é coletar amostras de silagem de espigas de diversas fazendas no Brasil. Nós temos algumas dezenas de silagens aqui estocadas, mas a gente quer aumentar o nosso N para poder começar a avaliar essas silagens. Então, a gente não tem resultados ainda desses estudos. Mas o que a gente tem visto aí é que para as amostras de algumas fazendas que coletei, que a gente já passou peneira, do experimento que nós fizemos aqui, tem ficado em torno aí de uns 75% acima da peneira de 4 milímetros. Considerando que a peneira de 4 milímetros, na nova peneira, né, do Penn State, é considerada como fibra fisicamente efetiva para os animais. E os outros 20%, 25% ficaria no fundo. E basicamente esse fundo aí é grão moído, né? E nessa peneira de 4 milímetros estaria alguns grãos que não sofreram muito processamento e algumas partículas que sofreram um processamento mais agressivo
dos rolos. Tá? Mas, repito, o mais importante nesse momento é você usa a peneira para você ajustar a fibra fisicamente efetiva. Nutricionistas modernos são obrigados a fazer isso. Mas a gente ainda não tem uma recomendação definitiva. E quando você usar a peneira, você já usa a peneira e vê se seus grãos da silagem estão completamente processados. Eu seguiria nessa linha de raciocínio. E só para complementar, desculpa aqui, um processo que a gente precisa melhorar aqui seria a redução do tamanho de partícula retida na peneira 19, que fica lá, que são as palhas. Nós já temos um estudo programado para isso, vai começar nessa safrinha agora. Então, nós vamos trabalhar com alguns recursos da máquina, tentando fazer com que parte da palha que fica retida na peneira 19 vá para a peneira de 8. O objetivo disso é tentar diminuir um pouco o tamanho de partícula e podendo melhorar, né, a conservação, ou seja, aumentar a densidade da massa, etc. e tal, mas principalmente melhorar a uniformidade do alimento no coxo, porque boi, vaca, cabrito, carneiro, qualquer animal gosta de alimento uniforme. Quanto mais desuniforme a ração, maior a chance da seleção. Então, a gente acredita que uma das coisas que a gente precisa melhorar é o processamento da palha, e nós temos um estudo que vai começar agora nessa safrinha. Ok, Thiago. Agora nós temos uma pergunta aqui do Bruno Gotardi, que é consultor da nossa equipe, coordenador aí da pós em produção e manejo de pastagem. Está aqui parabenizando sua palestra. O Bruno está conosco aí até agora, perguntando quais são as suas considerações, Thiago, na escolha entre o Buchneri e ácidos. O que você leva em consideração na escolha de um ou outro? Bom, os estudos têm mostrado que ambos são efetivos. O que você levaria... Então, partindo do princípio que ambos são efetivos, uma análise que você pode fazer é a análise de custo. O que te custaria menos, obviamente, ou seja, qual produto acrescentaria menos por tonelada ensilada. Outro fator do custo é disponibilidade no mercado, porque não adianta você optar por um produto e não conseguir ter a entrega ou não ter disponível na sua região. Já vi muita gente querendo fazer isso. Então, a disponibilidade do mercado é importante, né? Outro fator importante também se você vai trabalhar com reidratação, vamos dar exemplo da reidratação aqui, onde se usa água, ou você vai trabalhar com snap lead. E por que essa comparação aqui? Porque quando a gente está trabalhando com snap lead, o aditivo, seja ele inoculante ou ácido, ele precisa ir no tanque da máquina. E aí, dependendo das recomendações, ou seja, litros de solução aplicada por tonelada colhida, o teu prestador de serviço, ele vai ter que voltar toda hora na tua base para poder encher o tanque da máquina no momento da aplicação. E o teu prestador de serviço, ele não vai querer fazer isso. Então, tem que olhar essas recomendações da diluição, quantos litros por tonelada, ou seja, a logística na ensilagem, qual o alimento que você vai estar trabalhando. Esse é um outro ponto a ser pensado, né? Outro fator que é importante falar aqui é que a gente tem visto que algumas cepas de Lactobacillus buchneri não tem, especialmente para a silagem de grãos, não tem funcionado na dose convencional recomendada pela empresa. E aí tem que se trabalhar com 1,5 ou 2 vezes a dose recomendada. Então, tem que ficar atento a essas questões também.
enfim, acho que são esses pontos aqui que eu citei que vai balizar a fazenda, né, o produtor, o técnico, a decidir sobre um ou sobre outro. E aí, lembrando também que nem todo Buchneri é Buchneri e nem todo ácido é ácido, né? A gente tem que comprar de empresas que são parceiras das instituições de pesquisa, que investem em pesquisa e que têm dados científicos que sustentam essas recomendações, porque a gente vê muito aí gato por lebre, né? Às vezes eu vejo até inoculante sendo vendido dizendo, por exemplo, que tem Lactobacillus buchneri ali e a gente sabe que lá na fórmula não tem. Como que o pessoal consegue vender isso, eu não sei. Mas a gente precisa ficar atento também à marca, né? Ao fabricante. Essas questões são importantes. Joia, Thiago, muito esclarecedor, bem objetivo, e nós estamos caminhando aí para o final do nosso momento de perguntas. Vou te encaminhar aí a última, que inclusive é um complemento disso que foi falado agora, do próprio Bruno, perguntando se, na sua experiência, se você viu alguma diferença em estabilidade, temperatura ou outras perdas relacionadas à utilização do ácido ou buchneri. Não, igual eu respondi, quando experimentos em que se avaliou esses tratamentos em conjunto, ambos têm sido efetivos, né? Tanto a gente aqui em Lavras, quanto outros colegas que trabalham na área de conservação de alimentos, já detectaram isso, né? Então, uma vez que é efetivo, que é igual eu iniciei a outra resposta lá, ou seja, se eles são efetivos, eles são similares, né? Em termos de eficácia, de dar estabilidade para o material. Outros fatores, então, vão definir a opção por parte do produtor, que não é a eficácia do produto, uma vez que a eficácia já está comprovada. E complementando a resposta sobre inoculante, outros inoculantes que não tenham Lactobacillus buchneri, sendo bem claro, não funcionam. Se você quiser usar um inoculante, obrigatoriamente ele precisa ter Lactobacillus buchneri. Para esse tipo de silagem, obviamente. Veja que nós estamos falando de silagem de grãos, ok? Perfeito, Thiago. Então, com essa resposta aí, nós estamos finalizando o nosso momento de perguntas. Eu queria agradecê-lo pela oportunidade aí de te ouvir durante 2 horas, sua experiência. A gente já conhece bem aí o seu potencial e, com certeza, ficou bastante satisfeito. Então, ainda temos 450 pessoas aqui na plataforma, outras 300 no YouTube, então tem 700 pessoas aí ao vivo buscando informação, isso é muito legal. Então, gostaria de agradecê-lo, Thiago, e já convidar a todos para os próximos webinars, aproveitar muito esse momento da nossa discussão aí dos impactos econômicos no mercado da carne do corona, com o nosso primeiro de uma série de eventos semanais, com nomes aí de pessoas ligadas ao mercado futuro, mercado da carne. Então, não percam amanhã. Nós estamos aí soltando tanto nos grupos de WhatsApp quanto no YouTube o link para pré-inscrição. Lembrando que nós temos um limite na plataforma, então corram lá e se inscrevam. E, Thiago, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Se você tiver alguma consideração final, pode ficar à vontade. Um abraço. Tá, eu vou ser bem breve. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a equipe Reagro e 3R pelo convite. Nós somos parceiros em várias ocasiões. A todos que se inscreveram, que estão presentes nesse momento, que estavam no momento da apresentação ao público aí. Parece que você citou mais de 1.500 pessoas, né? Então, muito obrigado pela atenção de vocês.
Eu termino mais do que satisfeito, porque quando você iniciou, Rafael, eu consegui ouvir as 3 primeiras palavras, depois eu perdi a conexão daqui onde eu estou, então eu imaginei que a gente não fosse conseguir fazer, mas graças a Deus a internet parece que voltou, estabilizou e deu tudo certo, então finalizo a noite aqui bastante satisfeito, tá ok? Uma boa noite para vocês e obrigado pela presença. Perfeito, Thiago. Foi ótimo. A internet funcionou super bem e a notícia é que nós batemos recorde de público hoje da história aí do webinar, 1.500 pessoas presentes, mais de 3.300 inscritas. Então, realmente, esse aí vai ficar para a história. Eu queria agradecer a todos e a você, Thiago, a toda a equipe do Reagro, que nos ajudou aí muito nos últimos dias para promover esse evento. Grande abraço a todos, boa noite e bom descanso. Até mais. Obrigado, Thiago. Boa noite.